Bom dia a todos e a todas. Eu vou começar explicando a transmutação e a transformação que teve do curso de Filosofia Ocidental, porque agora eu chamo de Divagações em Meditação. Eu vou ter que começar então contando a história do porquê eu pensei num curso de Filosofia Ocidental e porquê agora essa transformação do curso de Filosofia Ocidental para meditações, na verdade, divagações em meditação. Basicamente, o curso de filosofia foi pensado numa conversa com um amigo que eu tenho chamado Carlos Sampaio, e a gente ficou pensando muito como atingir as pessoas de uma forma simples para que elas possam pensar e trazer o pensamento para o cotidiano, como eu já havia dito no primeiro vídeo, né? Então eu pensei num curso de filosofia porque é algo que eu tenho um razoável conhecimento e eu conseguiria talvez trazer o pensamento para o cotidiano das pessoas, trazer o pensamento do que é o amor, o que é a justiça, o que é a própria filosofia, o pensamento, enfim. E a partir disso a gente conversou tal, e ele falou: por que você não lança no YouTube esses cursos? Você lança suas ideias, você tem todas as ferramentas estão à sua frente, completamente aberto, você não precisa dar meio que satisfação a ninguém e você pode lançar os seus vídeos como muitas pessoas estão fazendo. Num primeiro momento eu fui meio cético e crítico, porque eu era muito crítico com a tecnologia e com o YouTube, com o Facebook, com essas ferramentas todas, porque na minha concepção as ferramentas digitais mais afastam as pessoas do que juntam. E aí eu lancei esse argumento para o Carlos Sampaio, ele falou: não é verdade, porque se você criar algo que conseguir atingir pessoas que estão extremamente longe fisicamente, que estão no Nordeste, lá no Pará, no Piauí, e aquelas pessoas se sentirem tocadas vendo pela internet, você está reunindo pessoas que têm coisas em comum, na verdade, né? E o argumento me pareceu válido, aquilo ficou na minha cabeça e eu resolvi começar o curso de Filosofia Ocidental. Eu pensei em fazer de acordo com os pensadores, os livros dos pensadores que eu tenho aqui em casa, mas depois, uma segunda conversa que eu tive com o Carlos Sampaio, a quem eu devo todos os créditos dessa ideia, dessas divagações em meditação, que eu vou explicar esse nome também, eu vou explicar a história do porquê surgiu, do porquê... Todas as palavras que eu lanço no mundo tem um porquê delas serem lançadas dessa forma e exatamente do jeito em que foi lançada, tem um pensamento por trás de como criar um universo de pensamento, de como criar um universo de filosofia e chegar finalmente à meditação. Eu vou explicar o nome do canal, vou explicar o nome da história, a história do canal. Vamos começar por aí. Na verdade, já comecei e já estou fazendo as minhas divagações em meditação. O formato vai ser extremamente informal, e quando eu citar um autor, um filósofo, um esotérico, um poeta, ou um literato, alguma personalidade do mundo da literatura, enfim, qualquer personalidade que eu citar, que aqui nessas divagações em meditação, eu vou colocar o nome nos comentários do vídeo, né? Eu vou colocar todos os nomes explicadinho para aquelas pessoas que não tiveram acesso, não conhecem, não sabem quem é o autor, se interessou pela ideia, possa ir atrás de alguma forma saber o nome, né? Não apenas pela minha citação oral, eu vou deixar por escrito quem são os autores que eu citei, tudo certinho. E então vamos lá. E aí por que essa transformação do curso de Filosofia Ocidental? Porque eu tenho o pensamento de que há uma unidade ilimitada no universo. E eu vou deixar esse pensamento para aqueles que já quiserem começar a pensar. O que é uma unidade ilimitada, né? Isso tem um porquê e eu vou revelar isso muitos vídeos mais na frente. Mas fica a sementinha para quem quiser pensar o que é uma unidade ilimitada, pode colocar nos comentários, eu vou ter paciência de ler os comentários de quem quiser
participar, trazer ideias, trazer pensamentos que eu não conhecia, por favor, sinta-se extremamente à vontade. Eu vou estar bem receptivo mesmo. Eu coloquei inclusive meu celular e meu e-mail no canal, na descrição do canal, no Google+, né, no Google Plus, não sei como é que se chama. Então, por favor, sintam-se extremamente à vontade para participar, para entrar com ideias, com pensamentos, com o que vocês quiserem comentar a partir das divagações que eu vou fazer. Então, voltando à história, e aí vocês estão vendo que a digressão e as divagações vão longe, porque uma história puxa a outra, uma condução puxa a outra. Então vamos voltar para a história do porquê que se transformou, né? Essa unidade ilimitada no universo, que eu chamo de unidade ilimitada, que alguns chamam de Deus, chamam de força maior, de energia, enfim, tem diversos nomes para chamar essa unidade ilimitada. Essa unidade ilimitada reúne todos os seres na sua multiplicidade. Então, como que eu vou falar de filosofia ocidental? Eu estou dividindo o mundo em Oriente e Ocidente, e para mim não tem mais essa divisão, então eu estou fazendo uma coisa contrária ao meu próprio pensamento, ao meu próprio modo de pensar e de agir no mundo. Então eu vou dissolver esse Oriente e Ocidente, essa divisão, essa dualidade, esse yin e yang. Vamos dividir essa dualidade, vamos trazer o pensamento para a unidade ilimitada. E aí vocês vão perceber que cada palavra, de novo eu vou repetir isso, cada palavra desse vídeo, cada gesto, cada expressão, cada forma de falar tem um porquê, tem uma razão de estar desse jeito nesse exato momento. Ao longo do curso não, das divagações, porque essa é a primeira divagação que eu estou lançando, ao longo das divagações essas coisas vão começar a se tornar mais claras, vão começar a se tornar mais interessantes, e eu espero que já esteja sendo atraente trazer essas formas de pensamento para vocês. E aí eu pensei, bom, então filosofia ocidental, eu estou dividindo o mundo, eu não quero dividir o mundo, até porque se você pegar a filosofia ocidental, os pré-socráticos, por exemplo, muitos viajaram para o Egito, tem extrema influência do Oriente, nasceram com questões. Pitágoras foi para o Egito, Platão foi para o Egito, tudo bem, Platão não é pré-socrático, mas Pitágoras foi para o Egito, Platão foi, diversos filósofos tiveram contato com outras formas de pensamento que não o que a gente considera como ocidental. Então, não faz, como eu disse, não faz muito sentido eu ficar dividindo em Ocidente e Oriente, porque os pensamentos se imbricam e se conjugam e se conectam de diversas formas, né? Porque a vida, como eu disse no primeiro vídeo, a vida é uma só. Então, vamos explicar e vamos destrinchar então o que vão ser essas divagações, o porquê desses nomes, o porquê que eu escolhi que o nome do canal vai ser Pensar, Filosofar e Meditar. Por que esses três nomes, né? Então vamos lá. O pensar é o pensar natural, vamos dizer assim, que embora de natural, nada no universo é natural, é extremamente antinatural o fato da gente estar vivo e estar podendo falar. Isso é extremamente antinatural, eu falar para vocês, diante de uma câmera de webcam, jogar pela internet isso, tocar as pessoas de alguma forma, afetar, é extremamente antinatural, não tem nada, absolutamente nada de natural, nada mesmo. Os pensamentos, mas enfim, voltando, os pensamentos ditos naturais, como assim, o que eu chamo de pensamento natural? Uma pessoa que, enfim, ela pensa hoje, eu vou pegar o ônibus, eu vou de carro. Ela está pensando, ela está num pensamento, vamos dizer, natural. Ela fala, eu vou tomar água, eu vou tomar Coca-Cola. É um pensamento, ela está pensando o que ela vai fazer, é o pensar natural, vamos dizer assim, das pessoas do cotidiano. Isso é o pensar. O filosofar é um pensar acima do pensar, é um pensar sobre o pensar. O ato da filosofia, então, eu vejo como você pensar o que é o próprio pensar. Então, assim, enquanto a pessoa, vamos dizer, comum e do pensamento natural vai pensar assim, poxa, eu vou beber hoje água ou Coca-Cola?
O filósofo, o ato filosófico, vai pensar o que é água, o que é Coca-Cola. Então consegue perceber que é um pensamento acima do pensamento. É um pensamento sobre o pensamento, em todos os sentidos. Sobre, de acerca de, e sobre, de estar acima de. Então é um pensamento que transpõe o próprio pensamento, o ato da filosofia, né? Esse ato da filosofia poucas pessoas querem seguir, embora ele seja fascinante. Eu tentei fazer aqui um curso de filosofia ocidental justamente porque me fascina a filosofia, não é, como é que eu vou dizer, não é que a filosofia seja inferior ou tem um autor, o Erasmo de Roterdã, que fez um livro chamado Elogio à Loucura. E na verdade no livro, o argumento central do livro, quem gostar e quiser saber e ler, se aprofundar, eu vou deixar, como eu disse, nos comentários, todos os autores e livros que eu citar, tudo direitinho. Mas o Elogio à Loucura, do Erasmo de Roterdã, o argumento central do livro é que os tolos vivem mais bem é triste, mas vivem melhor. Os tolos conseguem viver de uma forma muito melhor do que o filósofo que fica questionando o que é o universo, o que é o planeta, o que é estar vivo. Só que, talvez pela minha vivência de ter questionado durante mais de 13 anos o que é a vida, o que é a existência, o que é o mundo, o que é o planeta, eu não consigo mais me dissociar da filosofia por mais que eu queira. Por mais que eu queira jogar a filosofia muito longe, eu já não consigo lançar fora esse pensamento acima do pensamento, o que é o pensar, né? Eu não consigo mais lançar fora essa forma de vida que eu acabei entrando. E aí esse é o ato de filosofar. Então eu já expliquei o que é o pensar, né, do canal, o nome do canal, que é pensar, filosofar e meditar. Já expliquei o pensar, o filosofar, que é uma segunda etapa, e o meditar, que eu vejo como o ápice da mente humana, o ápice da existência, é a meditação, né? É o ato de você poder silenciar sua mente, entrar em contato com o que eles chamam de um eu mais profundo, um eu interior, entrar com as suas energias internas. Esse ato da meditação é a sublimação da filosofia. Então, assim, aquele ato de filosofar, de você entrar em contato com o que é a vida, o que é a existência, da onde eu vim, da onde vem tudo isso, o que é tudo isso, para onde eu vou, todos esses questionamentos, né, de o que é o mundo, por que o mundo, enfim. Você consegue sublimar todas essas questões e sumir com essas questões, porque, como diz o Osho, não tem... quando você medita, você some com as perguntas, então você achou a resposta, porque você não tem mais perguntas. Então a meditação é o ápice eu vejo que é a sublimação da filosofia. Mas como eu disse, eu não consigo mais largar da filosofia. Então por mais que eu esteja falando que a meditação é o ápice da existência humana, que na verdade humana aqui vai ter que ser um termo bem cuidadoso de se usar, porque vamos lá, então vamos entrar nessa divagação. O que define um ser humano? O fato dele falar, dele se é o biológico dele, é o ato da escrita, o que define o homem? Porque tem o caso de, acho que são duas garotas que foram abandonadas na selva e elas foram criadas por lobas. E aí acharam essas meninas depois de 18 anos, 20 anos, não sei, alguma coisa assim. E as meninas não tinham linguagem e elas agiam como lobas diante das situações. Elas não tinham linguagem, como a gente que fala. E aqui depois eu vou entrar em outra divagação, que a nossa linguagem não é verbal. E isso vai assustar um pouco aqueles que acham que são as minhas palavras que estão falando. Não são. É o meu silêncio que está falando nesse exato momento, mas a gente vai entrar nessa divagação talvez em vídeos futuros, porque eu não sei quantos minutos já tem de vídeo, porque eu estou fazendo caseiro esse vídeo. E a proposta da divagação é que seja caseiro, que seja informal, que sejam os meus pensamentos ecoando pelo universo.
e tocando o máximo de pessoas que se sentirem atraídas, tocadas. E eu já não sei quantos minutos eu tô aqui falando e não aparece aqui pra mim no meu programa aqui que eu tenho de gravação. Então, eu vou continuar falando até o momento que eu achar que a divagação acabou por hoje, né? Então, voltando às lobas na verdade as meninas que foram criadas por lobas, elas não tinham linguagem. Então, como que nasce a linguagem no ser humano para definir? Porque a gente se define diante de palavras, né? Eu sou alguém porque eu falo que eu sou alguém. Eu sou André porque me botaram no RG de quando eu nasci, numa certidão de nascimento, que meu nome é André. E eu não pude nem escolher isso, né? Mas tudo bem. E aqui já tem implicações extremamente filosóficas do porquê você não pode escolher o seu nome. Mas a gente vai pensar isso mais pra frente. Então, essas meninas que foram criadas sem uma linguagem que a gente chamaria de humana, de verbal, botam em xeque justamente o que é. Elas têm a estrutura biológica, né, de homens, de, sei lá, cientificamente, de homo sapiens, e no entanto, elas não falam, não têm linguagem e agem como lobas e correm com os quatro membros, né? Não correm em duas pernas como a gente, né? Que nós nos tornamos bípedes, né? Eretos, tornamos ao longo das, sei lá se é evolução, mas a gente vai entrar nessas questões de evolução mais pra frente. Mas nós começamos a andar por exemplo, não foi toda a nossa educação. E aí vamos entrar então em educação. Esse é um ponto que eu queria chegar. Por que eu estou fazendo um vídeo na internet que vai atingir adultos, crianças, talvez? Eu espero que atinja o máximo de pessoas possível. E aí você fala, bom, mas eu vou educar um adulto? A educação não devia ter sido feita enquanto criança para ela ser um adulto libertado, um adulto liberto e pronto para viver no mundo do jeito que ele acha que ele deve viver. Por que eu tenho que falar de educação de adultos, né? E aí eu vou entrar na divagação do que é uma... Por que eu não quero mais usar o termo educação? Etimologicamente, a palavra educação é educação. Então, é fora, é se lançar para fora, exterior, externo, é esse que lança para fora. Educação vem do verbo ducere, em latim. Não sei como pronuncia em latim, eu fiz latim, mas eu esqueci. E vem do verbo ducere, que é conduzir, que é o mesmo verbo do lema da cidade de São Paulo, non duco or duco, né? Que eu não conduzo, não sou conduzido, eu conduzo. Se as pessoas de São Paulo usassem o lema da cidade de São Paulo, nós teríamos uma cidade extremamente evoluída em todos os níveis, porque só que aí, se a cidade de São Paulo usasse o lema da cidade de São Paulo, as autoridades se sentiriam totalmente ameaçadas e nós teríamos uma evolução no sentido de todos os libertadores que já passaram por essa existência, por esse planeta, de mostrar para as pessoas que elas estão livres para fazer o que elas bem entenderem, sem terem que ser subjugadas por ninguém ou por nenhuma ideia, né? As ideias também subjugam. E aí vocês podem... Eu tenho um amigo que fala assim, o Henrique. Ele fala o seguinte, mas aí você vai subjugar os outros com as suas ideias. As suas ideias vão subjugar os outros também. Você está sendo tão autoritário quanto o cara que subjuga o outro para que ele seja escravo. Porque quando você lança suas ideias no mundo, você está afetando os outros, e esse modo seu de afetar pode subjugar os outros a querer entrar e comprar a sua ideia. E isso é uma forma de submissão. E ele está certo. Ele está completamente certo. É uma forma de submissão. Por isso, absolutamente tudo que eu falar é para entrar num modo de pensar, numa meditação, num modo sereno de pensar, para que cause questionamentos. Não para que as pessoas se percam no meu pensamento de modo a se aprisionarem. E
e se tornarem seguidores ou qualquer coisa do gênero. Eu não quero seguidores, eu quero pessoas plenas que se sintam à vontade para conversar comigo, para entrar em contato. E vamos lá, essa forma então de pensar, vamos voltar para a educação. Por que eu não gosto do termo educação? E é lançar para fora, é exterior, é para fora, né? Externo, e do série, como eu disse, de conduzir. Então, conduzir para fora, né? Seria, traduzindo o termo educação, seria conduzir para fora. Por que a gente está conduzindo as pessoas para fora? Para fora da onde? Né? Esse é o grande questionamento que se as pessoas se aperceberem das palavras, do modo como elas usam as palavras, o que elas estão falando, o que elas estão afetando, eu quero tornar as pessoas, ainda que um grãozinho minúsculo de um pouco de mais de autoconsciência. Se eu conseguir trazer um pouquinho mais de autoconsciência para o mundo, eu acho que a minha tarefa tá mais que feita, tá mais que realizada, e eu vou me sentir completamente alegre e feliz de ter trazido um pouquinho mais de autoconsciência. Então, voltando para a educação, vamos pensar a etimologia e pensar o porquê, então, que a humanidade até hoje chama de educação, né? Por que é educação, então? Porque eu estou trazendo para fora. É como se aquele ser que acabou de nascer, vamos dizer um bebê, vai. Aquele bebê que acabou de nascer, ele é tolo o suficiente que ele precisa de um adulto para que traga ele para fora, para o mundo. Como se o mundo fosse algo externo àquele bebê que já acabou de nascer e está no mundo. Ele já está no mundo, ninguém precisa trazer ele para fora, para o mundo, entendeu? Ninguém precisa educar esse pequenininho, esse pequerrucho. Ninguém precisa educar esse pimpolho. É trazer esse menino para uma condução. Eu chamo a educação de educação, na verdade. E eu estou explicando o porquê etimologicamente e da minha visão de mundo. E aqui está já se revelando o que são as minhas divagações e o que vão ser as divagações daqui para frente. Eu acho que o próprio método ele é autoexplicativo do que são as divagações em meditação. Então, eu chamo de educação. Por quê? Educação é condução. É a mesma. Educação e condução é a mesma palavra. E aí eu gosto da historinha que o Tião Rocha, que eu li uma vez no Tião Rocha, que é um educador fantástico, um sujeito de um brilhantismo e de um amor incondicional pelas vidas e pela vida, né? E num texto do Tião Rocha que eu li, um menino do interior, acho que do Nordeste, se não me engano, nunca tinha visto o mar. Nunca tinha visto o mar. E lá pelas tantas, o pai dele conseguiu finalmente levar o garoto para o mar. Eu acho que ele já tinha 10, 12 anos, não sei exatamente a idade, mas já era mais grandinho. Conseguiu levar o garoto para ver o mar. O menino já tinha visto, né, pela televisão, acho, por ouvir falar, por ouvir da notícia, mas presenciar o mar, né, o que pode parecer um ato banal para inúmeras pessoas, também para inúmeras pessoas não é um ato banal, porque elas nunca viram o mar. Então deve ser uma experiência de tanto deslumbramento e de abertura para uma visão de mundo gigantesca. Tanto assim que o menino, quando ele chegou e levou eu fico imaginando aquelas dunas do Nordeste, né, que fazem aqueles morros. O menino chegando lá em cima no morro e o pai um pouco para trás, o pai ainda não viu o mar, o pai está um pouco para trás no morro. O menino chega no topo do morro, aquele sol subindo, e aí o menino vê o mar pela primeira vez e ele fica extremamente encantado, deslumbrado, fascinado por aquela imagem gigante do que é o mar, aquele oceano na frente dele. E ele volta correndo pro pai e fala: pai, vem cá, me ajuda a ver.
Isso é de uma beleza e de uma... Isso é educação, isso é condução. É você ajudar o próximo a ver uma coisa que você está vendo. Então, aqui se revela uma verdade do que do que vão ser as divagações em meditação. Eu quero revelar para o mundo o que eu estou vendo. Vamos dizer, o meu ponto de vista, usando os termos corriqueiros, vamos dizer assim, o meu ponto de vista para o mundo, o que é o meu ponto de vista do mundo. Eu quero trazer e quero fazer da forma mais libertária possível, por isso eu estou colocando no YouTube aberto, publicamente, mostrando e colocando os meus contatos. Eu coloquei o meu telefone lá no Google+, coloquei o meu e-mail. Eu quero estar aberto e acessível às pessoas, a quem quiser pensar. E aí, então isso é a condução, isso é a educação, eu vejo que é quando o menino pede ajuda pro pai para ver o mar. Pai, me ajuda a ver. Isso é educação, é você dar a mão pro menino e trazer ele para uma nova forma de ver o mundo. Por mais que ele não concorde com aquela visão de mundo, você pelo menos apresentou. E aí eu volto pro tema que eu falei, que o meu amigo Henrique falou que talvez fosse um autoritarismo da minha parte mostrar as minhas ideias e a minha visão de mundo. Não é, na minha concepção, eu não quero colocar como um autoritarismo e como uma submissão às minhas ideias, porque eu quero que as pessoas discutam, eu quero que as pessoas debatam, eu quero que as pessoas mostrem os seus pontos de vista, suas visões de mundo, seus modos de se encantar no mundo, seus modos de estar afetando os outros. Então, essa é a verdadeira educação, a condução. Você mostrar para o outro como você está vendo, o outro entender como você está vendo, e aí é que funda a linguagem, porque vocês imaginem os homens das cavernas que não tinham linguagem ainda, quando dois homens se viram pela primeira vez. Vamos imaginar essa hipótese. Dois homens se veem pela primeira vez. Um olha para o outro, aponta para uma árvore e faz... E o outro entendeu esse do outro. Isso é linguagem. Isso é linguagem, é você entender a visão do mundo do outro. Tão simples quanto isso, tão simples quanto isso. Isso é linguagem. Você criou um universo dentro do outro que é igual ao seu. E igual não foi uma boa palavra, mas é o mesmo mundo. Mas ele não é igual da igualdade da matemática, que 1 é igual a 1. Ele não é igual abstratamente. Se vocês conseguirem compreender o que eu quero dizer, o nosso mundo não é matematicamente igual, mas ele é o mesmo. Porque isso é a unidade ilimitada. Quando você chega a essa unidade ilimitada e você consegue se conectar a qualquer ser vivo, desde o mineral, porque os minerais também estão vivos, a água está viva, a terra é uma grande célula, vamos dizer assim, em que a gente é só a mitocôndria, ou o ribossomo, ou o retículo endoplasmático agindo na Terra. Nós não somos tão diferentes das formigas quanto a gente acha que a gente é, mas isso a gente vai discutir também em divagações mais pra frente. Então, se você está num planeta em que você é só uma organela, vamos dizer assim, dentro desse conjunto gigantesco do universo, como você vai afetar as outras organelas para criar um organismo saudável? Porque no fundo a sociedade é um organismo também, né? E aí eu gosto de citar o Krishnamurti, que é um autor que eu conheci recentemente. Eu estou simplesmente fascinado. Eu acho que esse Krishnamurti ultrapassou todos os pensadores que eu li até o momento. Ele ultrapassou absolutamente todos. Então, quem quiser pensar um pouquinho mais, leia o Krishnamurti. Tem livro no Sebos aí, tem esse estante virtual, tem livro por 3, 4 reais, 10 reais do cara. Então assim, não é a questão financeira que vai te impedir de pensar.
Isso é outra coisa que eu queria entrar em discussão. Que eu tenho o pensamento que eu quero o fim do dinheiro, né? Assustador. Essa afirmação é assustadora, né? Mas na verdade ela é muito mais simples e muito mais lógica e muito mais humana. Não, humana não, porque eu não gosto muito das pessoas, por exemplo, direitos humanos. Nossa, aquela pessoa é tão humana, é tão. Como se o assassino não fosse humano, né? Como se o estuprador, o assassino, o cara que é o serial killer não fosse humano. Porque você diz, aquela pessoa que é tão bondosa, ele é tão humano. A impressão que dá é que o outro não, o outro que é o assassino ou o estuprador não é humano. E eu gosto de trazer todos pro mesmo balaio de gato, vamos dizer assim. Todo mundo é farinha do mesmo saco, entendeu? Quando você percebe essa unidade ilimitada que eu falei, você começa a perceber que todos, absolutamente todos, são só organelas, umas disfuncionais, outras funcionais, dentro da célula maior da Terra, entendeu? Mas no geral é um organismo saudável, só que as pessoas estão se adoentando por sofrimento, por tolices da vida, que eu quero tentar trazer um pouquinho de autoconsciência. Eu tenho, vamos dizer, uma jornada, né? É uma travessia, como gosta de falar o Carlos Sampaio também, citando Guimarães Rosa. É uma travessia, e nessa travessia, como você vai tocar os outros viajantes, os outros atravessadores da existência, para que eles também consigam viajar bem, né? Consigam atravessar o universo de uma forma mais tranquila, mais amena, mais em paz e mais serena. Esse é meu grande questionamento, é minha grande mola propulsora, vamos dizer assim, a minha vida pulsante, é como tornar a viagem das pessoas mais agradável, né? A viagem existencial, essa viagem que todos nós nos propomos todos os dias. Quando você levanta de manhã e abre os seus olhos, né, e consegue reconhecer a luz do dia, a luz que está vindo à sua volta, com quanta serenidade você vai conseguir encarar esse dia, com quanto amor, com quanta vida você vai conseguir realmente encarar esse dia, né? Eu quero com essas divagações trazer um pensamento do cotidiano, como eu disse, da vida, da existência, dessa unidade limitada que eu falei do universo. Vou deixar esse pensamento para vocês. Eu acho que eu vou começar a terminar as minhas divagações por hoje, para que não fique tão extenso, porque eu já não sei quantos minutos eu fiz esse vídeo, porque, como eu disse, o programa que eu estou usando aqui de captura de vídeo não está mostrando quantos minutos tem aqui de vídeo. Então, para não ficar tão extenso, eu vou deixar para próximas divagações. E, por favor, deem um feedback, falem se tá ruim, se gostou, se não gostou, se você gostaria de ouvir algum tema, deixa um comentário. E todos os filósofos e autores e celebridades, né, vamos dizer assim, celebridades, no mundo da existência não tem celebridade. Isso vocês vão começar a perceber que todos esses autores que eu cito, eles não são celebridades, eles são caminhantes, são viajantes com um pouquinho mais de sabedoria que conseguiram mostrar para os outros um caminho mais tranquilo, mais ameno, mais sereno, mais de paz. E aí esses autores que não são celebridades, por favor, eu vou colocar todos eles que eu citei hoje. Eu vou colocar todos os que eu citei hoje nos comentários, na descrição do vídeo. Eu vou colocar na descrição do vídeo todos os autores que eu citei. E essas divagações não tem roteiro, não tem texto pré-planejado. Eu não estou lendo nenhum texto aqui na tela. É extremamente do improviso e é a minha vivência falando, é a minha vida falando. Então, aos poucos a gente vai mostrando o que é
qual é a minha visão de mundo. Já algumas coisas eu já revelei, por exemplo, como o fim do dinheiro. Eu tenho medo de ser preso por a fazer tal afirmação, mas vamos em frente, vamos mostrar para o mundo qual é a sua visão de mundo, o que você enxerga das pessoas, né, e da existência. Então, vou ficando com essa divagação por aqui. Quem gostou, sei lá, tem como é que é, o like, né, tem o joinha lá, dá o joinha, o like. Se quiser ver um tema, faz um comentário. Se você achou ruim, uma porcaria, fala que tá uma porcaria, porque aí eu posso... Seja sincero com você e comigo, porque aí eu posso melhorar, eu posso mudar, se não fosse as conversas que eu tive, por exemplo, com o Carlos Sampaio, a quem eu devo todo o crédito da minha existência nesse momento de YouTube, é que foi conversando com ele e ele me mostrando as ideias, falando, você pode fazer diferente, você pode fazer uma diferença no mundo, entendeu? Então, falem. Se tiver alguma coisa que incomodou você, que tocou num ponto que você falou, puxa, não tinha pensado, fala no comentário, dá o tal do joinha, se não gostou, se gostou também, fiquem livres para ser sinceros com você e comigo, porque assim todos conseguem ganhar. Se você for sincero, então vamos estender um pouquinho mais a divagação. O método brasileiro é você chegar numa, você foi convidado para uma janta na casa de um casal de amigos. Esse casal de amigos é relativamente novo, né, no sentido de idade, né, é relativamente novo de idade, estão casando há pouco tempo, não sabem cozinhar direito, cozinharam um negócio que não ficou tão bom. O gosto não ficou tão bom. Erraram no sal, ou erraram no tempero. O método brasileiro é você comer, engolir, quieto, mesmo estando extremamente horrível aquilo, e falar, nossa, como tá bom, olha, e tá muito bom, e tal, e você ficar querendo bajular a pessoa que de um modo bem servil. O método brasileiro do Casagrande Senzala, que continua até hoje, embora com outras roupagens, vamos dizer assim, com outras vestimentas. Mas o Casagrande Senzala continua até hoje, do Gilberto Freire. Os livros que eu estou citando, como eu disse, eu vou colocar tudo bem direitinho na descrição do vídeo e tal. O método alemão que eu descobri, né, seria essa mesma situação, o alemão colocar o garfo na boca e tal, e ele sentir que tá horrível, tá péssimo, e ele falar, olha, cara, tá ruim. Você podia ter feito melhor nisso daqui, o sal tá ruim, sei lá, o tempero que você usou, a pimenta, o alecrim, ou não sei, enfim, o tempero que você usou não tá legal, não ficou bom não. Esse método que eu chamo de alemão, vamos dizer assim, que também é um estereótipo, nem todo alemão é assim, né? Nem todo brasileiro também é o que eu falei, mas é um estereótipo para passar uma ideia, é só um arquétipo, vamos dizer assim, só para passar uma ideia. Então, o método alemão, ele, por ser sincero, por ser honesto com o outro, faz o outro crescer e evoluir. E não ser um método servil que nem o brasileiro, que fala, não, tá bom, tá muito bom, e não sei o quê. E a pessoa não... Vamos dizer que a outra pessoa não é intolerante ao sal lá e não conseguiu sentir que o gosto tá horrível. Como o outro não falou que tá horrível, ele vai continuar fazendo ruim. Você tá entendendo? Então, o que eu quero é que se meu método, minhas divagações aqui em meditação não tiverem boas, tiverem com um gosto ruim, com um improviso não tá legal, falem pra mim, deem seu feedback, porque aí eu vou evoluir e vocês vão evoluir nas próximas divagações, né? A divagação só surgiu, como eu disse, porque eu conversei com uma pessoa que falou, pode melhorar e não tá legal. Essa é a grande verdade, o primeiro vídeo não tá tão legal quanto eu acho que esse daqui ficou.
Então, por favor, eu vou finalizando então essa divagação. Os próximos pensamentos ficam para a semana que vem, para uma próxima divagação. Hoje eu vou finalizando, trazendo um encerramento aqui para vocês, que é esse pedido de sejam honestos, né? Quando você é honesto e sincero com o próximo, a chance da evolução é muito maior do que você só querer ser uma pessoa servil e ficar querendo agradar. Você não está saindo do lugar, do estágio que você está. Então, não, é como disse, se não me engano, foi Martin Luther King que falou que se você quer uma guerra, não declare guerra, diga o que você pensa. Por que você dizer o que você pensa é tão assustador? Por que é tão assustador você dizer aquilo que pensa e o que passa no seu coração? Aí tá uma das chaves que eu vou deixar para vocês pensarem, para fazer uma meditação. É porque quando você usa o coração, assusta, né? Assusta o cérebro, assusta o lado mental. Então, as pessoas que foram libertárias, evolucionárias nesse planeta, nessa existência, elas usaram o coração delas, né? E acabaram criando muitos problemas para quem gosta do cérebro, né? Para quem gosta da mente. Por isso que eu falo que o ápice da existência é a meditação. É você entrar em conexão com o seu coração, com a sua sinceridade, com a sua verdade. Cada um tem a sua verdade que se reúne numa unidade ilimitada, que eu falei. Então fiquem com essa meditação do que seria uma unidade ilimitada, porque se ela é uma unidade, o pensamento é o seguinte: se ela é uma unidade, ela não pode ser ilimitada, porque ela é uma unidade, ela se fecha, ela é uma unidade. Então o que seria uma unidade ilimitada? Ponham nos comentários, dá uma pensada, medita um pouquinho. E a outra meditação é: tragam a sinceridade, tragam o seu coração. Se vocês quiserem mais pra frente, eu posso ensinar a técnica da meditação, que é extremamente simples. Eu não gasto nem 4 minutos, nem isso. Acho que eu não gasto nem 3 minutos explicando uma coisa simples que pode mudar a sua vida para muito melhor. Então eu vou finalizando essa divagação em meditação por hoje. Agradeço enormemente àqueles que se dispuseram a ver o vídeo até o final. Muito obrigado mesmo. E gratidão. Até mais.